Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora do prejuízo recorde da Petrobras. A Petrobras teve um prejuízo de 17 bilhões no quarto trimestre do ano passado. Esse prejuízo era esperado, assim, era esperado algum prejuízo, mas o valor surpreendeu todo mundo, tá? Ações da Petrobras estão despencando porque foi visto isso como o problema que é o Lula, há 2 anos antes da eleição, já está botando o dedo no preço do combustível para tentar ganhar popularidade. Se agora, nesse momento está assim, imagina esses outros 2 anos que vão ter até outubro de 2026, como é que ele não vai mexer na Petrobras? E isso é um problema, o pessoal está apavorado com essa possibilidade. Vamos entender por que a Petrobras teve esse prejuízo todo no quarto trimestre, por que o ano passado foi muito pior do que 2023, embora o preço do petróleo estivesse bom, tivesse tudo favorável para a Petrobras, as outras petroleiras no mundo todo ganhando um dinheirão e coisa e tal, a Petrobras tendo prejuízo, né? E aí, por quê? Por causa da política do Lula, e eu falei para vocês, isso pode parecer que é uma coisa boa para o povo brasileiro num primeiro momento, né? Ah, porque o Lula segurou o preço, a gente está pagando mais barato, não sei o que lá. Mas a verdade é a seguinte, esse custo vai voltar para a gente. Petróleo vive de investimento constante. Se você não tem novos investimentos, o petróleo acaba. Esse custo vai voltar para a gente pagar ainda mais caro mais adiante por conta dessa lambança do Lula. Essa notícia foi sugerida por Tad Lewandowski com a minha cara, futuro vizinho do Alan dos Santos e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícia lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? E às vezes o pessoal me pergunta, como é que eu sugiro notícias para falar no canal? Como é que eu escolho meu apelido engraçadinho? Olha só, visãolibertaria.com é o nosso site aqui. Você entra aqui, você vai ter que cadastrar um usuário, tem que acessar aqui cadastrando um usuário aqui. Aí depois, isso é pautas e notícias. Você vai em pautas e notícias e aí tem aqui as pautas e notícias que foram sugeridas por outras pessoas e você pode sugerir a sua pauta, tá? O nome da coisa é pauta, você vai sugerir pauta. E aí você sugere a pauta e se for uma pauta interessante, se for uma notícia, um link interessante, eu falo sobre isso aqui no canal, tá? Só para deixar o aviso para vocês aí que o pessoal de vez em quando me cobra isso. Pois bem, a Petrobras, vocês sabem, uma empresa petrolífera, uma empresa que só tem prejuízo se quiser, porque petróleo dá dinheiro pra caramba, ela teve um prejuízo de 17 bilhões no quarto trimestre do ano passado. Eles já estavam esperando esse prejuízo, tá? Porque justamente você tem aqui um monte de fatores que o pessoal descreve aqui, segundo o seu dinheiro, os motivos que levaram a esse prejuízo, que era um prejuízo não contemplado pelas projeções de mercado, então tipo assim, esse prejuízo no quarto trimestre, o pessoal até esperava que houvesse algum prejuízo, mas não um prejuízo deste tamanho que teve, tá? E outra coisa importante de avisar, ao longo do ano todo teve lucro a Petrobras, tá? Em 2024 a Petrobras teve lucro, mas é lógico, teve um lucro menor do que se esperava, porque teve um prejuízo maior do que se esperava nos últimos meses do ano, né? Então, por que teve esse prejuízo? Primeiro, o petróleo que teve uma queda 7% menor na comparação trimestral e 11% na comparação anual. Também teve aqui uma questão de natureza contábil que não afeta o nosso caixa, a variação cambial das dívidas entre a Petrobras, ou seja, o valor do dólar. O valor do dólar também causou mais prejuízo nessa história. Tem a questão da transição tributária. Os impostos dos estados. Lembra que está entrando mais imposto no combustível? O Haddad que falou que não cobra imposto a mais, que não aumenta a alíquota de imposto, mas aumenta a alíquota de imposto, mas cobra imposto a mais. Pois é, está entrando isso daí, né? Falaram também que a receita com vendas recuou no período. Por que recuou a receita com vendas? Porque o governo Lula segurou o preço do combustível. A Petrobras está faturando menos ao vender petróleo, porque o Lula quer agradar os brasileiros. Isso pode parecer uma coisa bacana. Muita gente tem essa ideia. Não, se a gente produz o petróleo no Brasil, com a empresa Petrobras, por que a gente precisa aumentar o preço de acordo com o preço do exterior? Eu já expliquei isso inúmeras vezes. A cadeia do petróleo é necessário investimento constante. Você tem que pesquisar novos poços, furar novos poços. Esse negócio do não, vamos fazer um negócio só aqui para o brasileiro, se acaba igual a Venezuela. Olha a Venezuela. A Venezuela está faltando combustível. É o país com as maiores reservas de petróleo do mundo e está faltando combustível lá. Por que está faltando combustível na Venezuela? Porque a Venezuela fez exatamente isso. O Hugo Chávez entrou nesse esquema de não, vamos fazer um preço da gasolina baratinho para o pessoal aqui da Venezuela. Eu lembro, tinha amigo meu que morava em Roraima, lá em Boa Vista, o pessoal pegava a caminhonete, atravessava a fronteira para abastecer. Não vale a pena para você encher o tanque do carro, mas você leva aqueles galões, enche a caminhonete de galões de gasolina e desce de novo, pô, vale a pena pra caramba, você economiza dinheiro pra cacete.
que era baratinha a gasolina lá na Venezuela, né? Agora não tem mais, acabou. Por que isso? Porque a Venezuela, enquanto tinha a produção muito grande, né, fazia essa política baratinha, como tinha a política era muito baratinha, não dava incentivos para ninguém investir na Venezuela, porque você não vai ganhar muito, você é obrigado a vender baratinho para os venezuelanos, então não incentiva a pesquisar novos poços. Uma hora o poço de hoje acaba, o poço seca, esses poços todos são temporários, tem que pesquisar novos poços. E daí, ou seja, acabou que a Venezuela está nessa situação. A mesma coisa a Bolívia. A Bolívia tem as maiores reservas de gás da América Latina e não sei o que lá. E não, aí entrou o Evo Morales lá com a mesma lenga-lenga de não, o gás é nosso, temos que botar um preço mais barato, vamos estatizar tudo, né? Confiscaram as refinarias da Petrobras lá na Bolívia, confiscaram mesmo, né? Roubaram na mão dura. O pessoal fala que não, que o Evo Morales depois pagou uma compensação. Que negócio é esse, meu amigo? O cara vai lá, rouba um negócio seu, depois te dá um trocado para compensar, e não continua sendo roubo do mesmo jeito. É roubo do mesmo jeito. E o pior é que quem se deu mal nessa história foi o povo da Bolívia. Por quê? Porque fizeram esse negócio, aí quem é que vai investir na Bolívia agora? Porque você não vai investir na Bolívia, porra. Um país que vai lá e toma as coisas na mão grande, né, pra poder dizer que o gás é nosso e coisa e tal, ninguém vai investir na Bolívia. Resultado, os poços de gás da Bolívia estão secando e a previsão é que a partir de, acho que 2030, a Bolívia já vai ser importadora de gás. Tem que comprar gás de fora porque não consegue mais produzir, tendo as maiores reservas de gás. E o mesmo princípio se aplica aqui à Petrobras, meu amigo. A Petrobras tem que fazer investimento constante. O que está acontecendo agora? Qual que é o grande receio do pessoal? Por que a Petrobras perdeu 24 bilhões de valor após a frustração com os dividendos e com esse prejuízo? Porque o pessoal está enxergando exatamente isso. Está enxergando duas coisas. Primeira coisa é que, se realmente a política do governo Lula for essa, de favorecer o consumidor brasileiro, cobrar baratinho do pessoal, vai dar merda mais pra frente. Não vai dar merda agora, tá? Não é agora. A previsão de secar os postos de gasolina brasileiros, os postos de petróleo brasileiros, acho que é 2032, 2030, alguma coisa assim. Até lá tem que investir mais, né? O problema é que o ciclo todo é um ciclo muito longo do petróleo. Você tem que começar a investir agora para quando chegar nesse período já ter novas produções para substituir as produções atuais. Mas isso é um dos problemas. Com o Lula fazendo essa campanha populista de baixar o preço do combustível, muito legal, muito bacana e coisa e tal, mas está ferrando a Petrobras e vai ferrar o brasileiro ainda mais adiante. E com relação ao outro problema é o seguinte, o Lula está fazendo isso por questão eleitoral. A gente está há 2 anos da eleição, meu amigo. Há 2 anos da eleição, o Lula está fazendo campanha usando o dinheiro da Petrobras. Aquilo que a Dilma fez em 3 meses antes das eleições e quase quebrou a Petrobras, o Lula está fazendo agora. Imagina entre agora e a eleição de 2026 o que não vai rolar ainda de prejuízo da Petrobras. O pessoal está falando aqui, ó, que tem perspectiva de que a Petrobras, que esse ano vai ser melhor, e não sei o que lá, que tem uma maior produção na esteira, e não sei o que lá, esse ano de 2025 vai ser bom, 2024 foi ruim, mas 2025 vai ser bom, e não sei o que lá. Mas eu não sei não, esse pessoal não está contando o fator Lula. O fator Lula é um fator muito importante nessa equação aí. O Lula está se afundando em popularidade negativa. Vai aumentar muito a pressão dele para fazer merda. Quanto mais merda, melhor para o Lula. Porque na visão dele, você sabe como é que é, né? Se fizer merda pra caramba e não conseguir se reeleger, o problema para o próximo presidente. O próximo presidente que se fode aí com um monte de merda que ele fez. Típico de esquerda, esse tipo de coisa, né? Então, no final das contas, essa é a história. Estão aqui otimistas, dizendo que não, 2024 foi ruim, mas 2025 vai ser melhor, que vai ter isso, vai ter aquilo. É igual o Lula falando que vai ter a colheita esse ano. A colheita, meu amigo, uma colheita deste tamanho, meu amigo, uma colheita dolorosa. É isso que vai acontecer esse ano com a Petrobras. Lamento muito. Enfim, o lucro anual caiu 70%. Então, vamos deixar claro. Em 2024, a Petrobras teve lucro no final das contas. Mas a expectativa, ela tinha um lucro de 35 bilhões até o finalzinho do ano. Aí só o final do ano, só aquele período entre o momento que o Lula falou aquela merda daquele pacote de corte de gastos que não corta nada, falou a merda do Pix lá, que vai fazer sei lá o que do Pix do pessoal, que vai tributar o Pix, que vai monitorar o Pix do pessoal para cobrar tributo de imposto de renda, aquele monte de merda que o Lula falou, só daquele ponto para cá a Petrobras desabou 17 bilhões, ou seja, o lucro do ano passado caiu 70% no final das contas, e é isso que o pessoal está vendo. E o pior é isso. E agora, e daqui para frente? O Lula só perde popularidade, só vai ter cada vez mais pressão para ele fazer mais medidas absurdas para tentar recuperar um pouco de popularidade dele. Eu vou te falar um negócio, eu tenho medo pela Petrobras, eu espero que ela sobreviva. Obrigado por assistir o vídeo até o final.
Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.